Fala galera, me chamo Felipe e hoje nós vamos falar sobre Batman, A Corte das Corujas. É recém-publicada na nova coleção da DC, Grandes Heróis DC. Esse aqui é o primeiro volume publicado. Esse material foi escrito por Scott Snyder, Greg Capullo nos desenhos e são compostos de 11 edições. Aqui no primeiro encadernado temos de 1 a 7. E temos o segundo cadernado, publicado pela Panini, que vai sair nessa nova coleção de Grandes Heróis DC, que vai de 8 a 11. Aqui nesse material tem um Batman anual também. Esse aqui são edições mais antigas. Não é um material tão bom quanto A Corte das Corujas. Aqui saiu como A Noite das Corujas. Mas é um material para um próximo vídeo. Pretendo fazer um conteúdo sobre esses 60 encadernados que vai sair pela Panini e quando chegar a hora nós vamos fazer sobre A Noite das Corujas. O que nós podemos falar sobre a sinopse desse material? A Corte das Corujas é uma história do Batman escrita por Scott Snyder, publicada em 2011, e a trama gira em torno de uma sociedade secreta chamada Corte das Corujas, que conspira para ganhar dinheiro e atrapalhar a evolução de Gotham. A organização é composta por parte da alta elite de Gotham e tem uma disposição, um esquadrão chamado Garras. Um esquadrão ali que a história vai mostrar sobre a origem desses personagens e sobre como que a Corte das Corujas passou despercebido todos esses anos, desde ali praticamente a fundação de Gotham, né? Vamos agora para o material em si, e lá eu vou falar mais sobre ele. Então, galera, vamos olhar agora o quadrinho. A minha edição é a edição antiga, mas optei por não estar comprando edições repetidas nessa coleção. As histórias que compilo aqui são as histórias de Batman, a Corte das Corujas, de 1 a 7. Esse quadrinho tem 180 páginas. A arte em si, ela é uma arte muito bem desenhada. É uma arte que eu gosto bastante. O que acontece nessa história? Batman, ele inicia a história já em uma investigação. Ele lutando no Asilo Arkham. E temos aqui lutando ao lado de um personagem que nos deixam bem chocados, mas nas páginas adiante nós entenderemos o porquê. Esse quadrinho, ele é bem investigativo. Ele trabalha a investigação desde o início, como disse o personagem, que aparece disfarçado. E o que eu gosto bastante na colorização são os tons de cores. Toda vez que o Bruce ele aparece com a colorização, ela é uma colorização mais quente. Nós podemos ver aqui, ó, as imagens, como disse, uma arte muito bem desenhada, uma arte bem trabalhada, quadrinização muito bem fluida. E aqui nós vemos a colorização enquanto Bruce Wayne. Já a diferença quando Batman, uma colorização mais fria, mais escuro. Isso eu acho muito bacana. Você lendo essa sequência, vendo as diferenças de cores, quando Batman, quando Bruce, te traz uma imersão mais sombria na história. Nós podemos ver de novo uma colorização mais quente, uma colorização agradável, aqui, ó, sombrio. Isso traz uma grande valorização tanto da história quanto da própria arte. A história em si, ela é uma trama de investigação. Batman, ele começa a investigar uma morte e Batman, ele começa a investigar uma morte
E as suspeitas da Corte das Corujas, que é uma lenda em Gotham. Tem cantigas de ninar sobre essa lenda. É algo que as pessoas levam muito na esportiva. E Batman, ele não acredita, ele é totalmente cético com a Corte das Corujas. Aqui, Bruce ele é atacado pelo Garra. Aqui nós podemos ver a primeira imagem do Garra. E também atacado com as mesmas armas que o personagem que foi morto havia no seu corpo. E mesmo assim, o Bruce, ele continua cético com a Corte das Corujas. Ele não acredita que a Corte das Corujas é algo real. Acha que está sendo enganado, está sendo levado a acreditar que é a Corte das Corujas, sendo feito de piada, né? Aí aqui ele continua sua investigação. Aqui nós podemos também ver passado de familiares do Bruce Wayne. O tataravô dele tem a participação nessa história, um pouco do passado. E mesmo assim, Bruce ele continua cético contra a Corte das Corujas. Mais para frente nós vamos entender o porquê ele continua cético, ele é cético a respeito disso. E ele começa a investigar. E, como eu disse, é uma história de bastante investigação. O que me fez gostar bastante da obra em si. É um Batman que... É o primeiro contato com o Batman em quadrinhos que eu tive. Depois de você sair do cinema, você tem... dos filmes em si, você tem essa leitura aqui, pra mim foi algo totalmente diferente. Não era o Batman que eu esperava. Mas não no sentido ruim. É porque aqui você vê um Batman, ele um pouco mais fantasioso, né? As lutas, as místicas do Batman, e você não tinha isso no cinema, né? Você tinha o Christian Bale como um Batman mais pé no chão, né? Se assim podemos dizer. E pra mim foi uma diferença muito grande ver essa história do Batman. O Batman, ele usando uns gadgets bem futurísticos, né? Ele lidando com a Bat-família, pra mim foi uma diferença muito grande. E eu gostei bastante na época, mas agora relendo pra fazer o review pra vocês, eu gostei mais, porque a partir do momento que você começa a ler mais quadrinhos do Batman, você entende que esse é o personagem. E essa história respeita bastante o Batman em si. Apesar de muitas pessoas criticarem os 952, esse Batman, pelo menos nessa história, é um Batman muito divertido de você ler. É um Batman que te empolga, é um Batman que é bruto em si. Ele, apesar dele ser cético, sendo que ele é um detetive, ele tem que abrir as possibilidades. É uma história muito legal, é uma história que mostra Gotham sendo sombria, muito sombria. O Batman, ele é sombrio. Você vê imagens dele aqui aparecendo, sempre em tons mais escuros, com o rosto escondido. Isso mostra o personagem. Isso é o personagem, né? O Batman, ele é isso. Ele age nas sombras. E esse quadrinho é muito fiel a isso. Aqui tem um momento que o Batman ele é capturado e ele é colocado num local onde que ele é provado. Ele está aqui para ser humilhado, ser derrotado e mostra essa parte aqui. Aqui nós vemos o Batman começar a ter loucuras, porque
ele ficou aqui vários dias preso, sendo humilhado. E o quadrinho passa isso para nós. Ele começa a ficar com as imagens em verticais. Nós vemos aqui, nós temos que virar o quadrinho para ler. E ela também, mais do que isso, o quadrinho ele fica também de cabeça para baixo. Você tem que ir girando o quadrinho para ler. Traz essa estranheza pra gente, esse incômodo. E é o que o Batman está sentindo aqui. Então você passa pelas... O desenhista, ele quis passar isso para nós. Esse sem sentido. Aí aqui temos uma página do Robin conversando com o Jim sobre o bate-sinal. Coisa rápida. E volta para o caos. Batman todo ensanguentado, ferido. Ele já vê a corte da Corte das Corujas de maneira diferente, que não são pessoas que já não são normais a maneira que ele vê. Aqui ele tem a sua luta, seu tataravô. Ele descobre que foi perseguido pela Corte das Corujas, morto pela Corte das Corujas. E aqui ele puxa aquela última energia dele. E essa imagem muito bonita. Ele, como ele vê as pessoas como corujas, aqui nós podemos ver na imagem, pessoas como corujas, com partes de coruja. Aqui ele começa a se ver como parte morcego. E isso trouxe Isso foi muito bom você ler isso pela primeira vez, porque é algo muito bonito de se ver. Algo que te empolga. Essa é uma história muito agradável, igual eu tinha dito. Compensa muito você correr atrás da edição. Ele é um material muito bom. A Corte das Corujas esse é um material que compensa você correr atrás. É uma leitura que você vai ter, que você não vai se arrepender. A Corte das Corujas, ela é um grupo de vilões que entrou pro hall do Batman com o pé direito. Porque é um grupo poderoso. É um grupo que põe respeito. É um grupo que bate de frente com o Batman, tanto emocional como fisicamente. E isso é muito agradável de você ler, acompanhando pelas imagens, pelo desenho muito bem feito, a arte muito bem trabalhada, cheio de detalhes. Você vê as emoções no rosto dos personagens. Isso aqui é muito agradável, é muito bom. Tem ligação também com o Dick. Nós vemos aqui também. Então o que eu posso falar sobre essa história? Ela está saindo a R$19,90 pela nova edição. É uma história que vale a pena. Ela está num preço muito bom. Pena que as próximas edições vão ter preços mais elevados. Nem todas as histórias dos 952 são histórias boas, mas essa aqui é uma história ótima. Por isso ela é o volume 1 dessa nova coleção de 60 volumes. Então, galera, fica com Deus. Muito obrigado, deixa o seu like, curta. O link para a compra está na descrição. E essa é a série que nós vamos continuar. Vamos ter semana que vem o volume 2, que é da Mulher Maravilha. Vamos ter o vídeo. E pretendo fazer a playlist com todos os volumes. Os que eu já tenho na coleção, eu não vou comprar. Mas os volumes que eu não tenho, eu vou completar nessa coleção. Então, muito obrigado.
Tchau, tchau.